Chandrashinhadeva disse, Prahlada Maharaj, peça algo. E Prahlada Maharaj disse, Bhakti não é uma transação comercial, como quando você dá o dinheiro para alguém e ele te dá um produto. Então, o comerciante, a tendência dele é essa, a tendência é dar em troca de receber. Mas Bhagavad Bhakti não é assim. Na verdade, os homens de negócio, eles nunca dão nada de graça. Mas por que eles falam assim, gratuito? É só para atrair as pessoas. Não existe nada que seja grátis nesse mundo de verdade. É só para atrair os clientes que eles usam essas palavras. Ah, venha para minha loja, aí você vai ganhar esse presente. E aí você fala assim, então tá, me dá o presente, aí depois eu compro. E eles respondem, não, compra um e ganhe outro. Primeiro tem que comprar. Então, Prahlada Maharaj está dizendo, ei Prabhu, eu fiz bhajan para você, e o que quer que eu tenha feito, eu não quero receber nada em troca. Não quero receber uma recompensa. Eu só quero dar, eu não quero receber. Eu não quero tomar, eu quero dar. O prema não quer nada além de dar. Quem quer receber é homem de negócios, é comerciante. Mas nesse mundo material, isso aí, essa concepção não é possível, né? Nesse mundo material, todo mundo, tudo tem um motivo egoísta, um interesse pessoal. Mas no mundo transcendental, isso não acontece. Em prema, você simplesmente quer dar felicidade para o seu amado e você nem espera algo em troca. Então, se o amor só quer dar, imagina o que quer receber. Na verdade, o prema só quer dar, servir, fazer. É tudo que o prema quer. Então, tem uma palavra que talvez tenha um significado por trás. Então, eu tomo sua felicidade. Não existe outra razão para isso. Veja, se eu pego algo dessa pessoa e aí isso vai fazê-lo feliz, só assim eu vou aceitar, entende? Essas são as trocas entre Bhakta e Bhagavan, entre o devoto e o Senhor. Eu só aceito algo dele se ele for ficar feliz por eu receber. Então o devoto sempre serve Bhagavan. O devoto não quer que Deus o sirva, mas o amor, ele chega num estado tão condensado, e nesse estado, nessa forma de prema condensado, concentrado, nesse momento, o devoto aceita serviço de Bhagavan, de Deus. Assim como no Seva Kunja você vê Srimati Radhika estava em Man, ira transcendental, e Krishna a estava servindo. No livro Prema Samput, Krishna veio na forma de uma donzela celestial, e ele perguntou várias coisas maravilhosas para Srimati Radhika. Prema é algo que sempre dá, serve, doa. O próprio Krishna serviu Srimati Radhika. E por que isso?
porque Krishna fica feliz assim. Então, por essa razão, ela permite que ele a sirva. Srimati Radhika, ela estava imã, estava brava com Krishna. Mas esse é também um tipo de serviço, se chama Man Seva. Na verdade, essa donzela celestial era Krishna disfarçado, mas nesse disfarce ela perguntou: Ei, Radha, por que você ficou brava assim? Porque para pacificar a sua raiva, Krishna tem que fazer várias coisas, até pegar nos seus pés. Irada respondeu: Olha, na verdade, eu conheço o coração de Krishna. Eu sei que se eu ficar em man, assim, se eu ficar brava assim, Krishna fica feliz. Então, para a satisfação de Krishna, é que eu entro nesse estado de man, essa ira, essa braveza transcendental. Não existe nenhuma outra razão para que isso aconteça. E para a felicidade de Krishna, eu aceito o serviço dele. Quando ele massageia meus pés e tal. E por quê? Para a felicidade de Krishna, não existe outra razão além dessa. Então, Nishinradeva ficou insistindo: Ó Pralada, eu quero te dar alguma bênção. E aí Pralada falou: Eu não sou comerciante, Senhor. Eu não quero receber nada de você, tomar nada de você. Mas Nishinradeva estava insistindo. E aí Pralada falou: Tá bom, eu vou aceitar, porque aí o Senhor vai ficar satisfeito. Assim como o pai traz vários tipos de doces de uma loja. E aí o pai oferece para a deidade e alimenta o seu filho com os docinhos. E aí o pai pergunta assim: Filho, você quer comer mais doce? Quer mais um? Quando o filho dá o doce para o pai comer, ele comprou, mas ele fica tão feliz que o filho está dando na boca dele. Quem comprou o doce? Foi o pai. Ele deu para o filho. Mas aí o pai fala para o filho: Me dá. E por quê? Porque assim ele vai ficar feliz de receber algo do filho. Então, quando o filho dá a manteiga ou algo, um doce que foi trazido do mercado, isso satisfaz muito o pai. Entende? E da mesma forma, prema é uma coisa que, primeiro, dizemos, prema quer dar e não tomar. Prema não quer receber nada em troca. Mas em outra análise, a gente pode dizer que também prema recebe. Mas qual é a razão do recebimento? Apenas a felicidade do amado. Dessa forma, Prahlada Maharaj disse: Ó, Prabhu, tudo bem, se você quer me dar, me dê. As pessoas nesse mundo material estão tentando fazer práticas para se liberarem dessa condição. E elas estão ansiando pela liberação. Todo mundo quer ficar livre dos sofrimentos. Aqueles que se esforçam para sua própria liberação, fazem bhajan sadhana para eles se libertarem a si mesmos. Prahlada Maharaj fala sobre isso. Ó, Prabhu, isso as pessoas na verdade são egoístas, porque estão fazendo algo para si mesmas e não para os outros. Mas eles praticam para se liberar, mas também tem pessoas que praticam para a autoliberação, mas também para a liberação dos outros. Essa é a ação mais elevada. Aqueles que fazem bhajan e também e também auxiliam, ajudam o outro a fazer o seu próprio bhajan. Então, ouvindo isso,
Então vamos continuar. Vamos seguir em frente. Existem muitos ensinamentos de Prahlada Maharaj. Os semideuses também, Brahma e os outros semideuses, ficaram muito felizes. Então Narada Rishi continuou falando para Yudhishthira Maharaj. Narada Muni disse, ó Yudhishthira, essa ordem que Bhagavan deu para Prahlada, ele falou, olha, termine os ritos cerimoniais para o seu pai e seja coroado rei. E assim foi feito. Quem sabe o verso? Se alguém souber, escreve aqui pra gente. Então, depois, seguindo essa ordem do Senhor Nrsimhadeva, ele conduziu todos os rituais fúnebres para o seu pai, as cerimônias de pós-morte, e pelo desejo de Nrsimhadeva, então, satisfazendo o desejo de Nrsimhadeva, Prahlada Maharaj obteve a posição de rei. Depois disso, os brahmanas coroaram, fizeram o Raja Abhisheka de Prahlada Maharaj. Então, vendo o Senhor muito feliz, os semideuses e Brahma começaram a glorificar o Senhor. Brahma disse o seguinte, ó deidade adorável dos semideuses, capítulo 10, verso 26. Ó Senhor Supremo de todos os senhores, 26, né? Falei? Deixa eu ver aqui. Ó Supremo Senhor de todos os senhores, proprietário do universo inteiro, e que trazeis bênçãos para todas as entidades vivas. Ó pessoa original, Adi Purusha, devido à nossa boa fortuna, acabaste de matar esse demônio pecaminoso, que estava causando problemas a todo o universo. O texto 30. A Suprema Personalidade de Deus respondeu, meu querido Senhor Brahma, ó ilustre cavalheiro nascido da flor de lótus, assim como é perigoso alimentar uma serpente com leite, da mesma forma é perigoso dar bênçãos a demônios, que por natureza são cruéis e invejosos. Aconselho-te que não voltes a dar semelhantes bênçãos a demônio algum. Ele disse, então, no futuro, não dê bênçãos para os demônios, porque a natureza dos demônios é maléfica. Não dê esse tipo de bênção para os demônios, porque é como dar leite para uma serpente. Se alguém dá leite para a serpente vai beber o leite e depois vai te picar. Porque essa é a natureza da serpente. No Niti Shastra está explicado o seguinte. Angara significa... Eu não sei. É carvão. Angara significa carvão. Você pode lavar o carvão muitas e muitas vezes com água, mas ele vai abandonar a natureza de ser preto? Não vai. Então, da mesma forma,
esse mal, essa pessoa má, nunca vai abandonar, nunca vai abandonar sua natureza. Então, não dê esse tipo de bênção para pessoas como ele. Tulassidasa disse. Então, o carvão é preto. Mas se você coloca o carvão no fogo, aí ele fica vermelho, não é verdade? Qual é o significado disso? Através da associação do sado, sim, a sua natureza pode ser transformada. Através da associação com o sado. Até que você não tenha estado em sadhusanga, sua natureza não será modificada. Então, algumas pessoas têm maus hábitos, como fumar cigarros, ou fumar maconha, ou consumir marihuana de qualquer forma. Como mudar o vício de uma pessoa, por exemplo? Somente sadhusanga, associação com a pessoa santa. Se a pessoa não ficar com o sadhu, a pessoa não vai conseguir mudar. Esse samskara é de vida após vida. Como tirar isso? Quando você está perto do sadhu, você fica bem. Quando você está longe do sadhu, aí você manifesta a sua própria sarupa, a sua própria verdade. Aí você mostra quem você realmente é. Então não é muito fácil, não. Tinha um devoto da Malásia que falava: Maharaj, o que eu posso fazer? Eu sei que fumar cigarro não é apropriado. Então, fumar é prejudicial à saúde. Isso está escrito até nos próprios maços de cigarro. Ele sabe, mas a pessoa ainda assim fuma. Então, o médico fala, o cigarro faz mal para a saúde. Então, por que a pessoa continua fumando, mesmo sabendo? A pessoa não consegue abandonar esse samskara, essa impressão passada. Mas se a pessoa ficar em sadhusanga, fazendo bhajan, devagarzinho, ela vai deixar isso de lado. Mas quando você tem um hábito, é um vício. Vício. Você não pode abandonar o vício assim. Então, fique na associação dos sadhus, sempre. E se você fizer isso, através da associação com o sadhu, com a pessoa santa, todos esses hábitos e vícios irão embora. Se uma vez a alma cai em asadhusanga, não em associação dos sadhus, é muito difícil voltar, porque os vícios vêm, é muito difícil tirar um vício. As pessoas têm que ficar sempre em sadhusanga para se livrar dessas naturezas prejudiciais. Não tem outra maneira. Permaneça em sadhusanga. E sempre pense: esses pecados são pecados. Lembre-se sempre que essas coisas são pecados. Você precisa se livrar dessas coisas. Por exemplo, beber álcool. Fumar maconha. Isso é papa karma. São atividades pecaminosas. Então, sempre se lembre. Essas coisas são atividades pecaminosas. Então, se você não fixou sua mente dessa forma, se você fixar a sua mente nesse fato, você não vai mais ter esse hábito. Até quando a entidade viva vai continuar pecando? Se a mente não pensa que é pecado, aí você realmente, a sua mente não acredita de fato que é pecado, é por isso que você continua. Fumar, beber. Se você acreditasse de verdade que é uma atividade pecaminosa, você pararia.
Você deve acreditar de fato. Se eu ficar fazendo essas atividades pecaminosas, eu vou ter que sofrer de novo e de novo nos planetas infernais. Aí você acredita nesse fato e realmente torna a sua vida bem-sucedida. Você precisa fixar a mente. Tem uma história de Sócrates, o filósofo, sobre a biografia dele, a história de vida dele. Vocês já ouviram falar do Sócrates? Já ouviram o nome dele? Aristóteles, Sócrates, os grandes filósofos. Uma pessoa foi até o Sócrates, falou: o que quer que eu faça em minha vida? Eu não consigo sucesso não, Sócrates. Tudo que eu faço não dá certo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Falhe. E aí Sócrates disse: tá bom, amanhã cedo vem aqui me ver e faça o que eu disser. E aí depois, no dia seguinte, ele foi cedinho até o Sócrates, no tempo acordado, e ele falou: tá bom, vamos lá nos banhar no rio hoje. Eles foram para se banhar no rio, e o que eles fizeram? Sócrates, pegou a cabeça dessa pessoa e afundou na água. Tava a força afogando o cara, deixando a cabeça dele embaixo da água. Aí depois de uns minutos ele deixava ele respirar e botava a cabeça dele de novo na água. E aí ele falou: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por que você está me afogando? E ele falou: ué, enquanto você estava afogando, o que você estava pensando? Perguntou Sócrates. Você estava pensando em algo? Você estava pensando em alguma coisa? Ele falou: não, você só tinha naquele momento uma meta: como voltar para a superfície e respirar. Como tomar ar. Era seu único pensamento. Então, se você perguntar a alguém: quando você respirou a última vez? Quando foi sua última respiração? Alguém pode perguntar isso? Não, uma pergunta doida, não é? Uma pessoa doida perguntaria isso. Porque se fosse a sua última respiração, você teria morrido. Então, você pode perguntar: quando foi sua última visita? Quando você foi a última vez em tal país? Por exemplo, quando a gente entra na Inglaterra, eles perguntam quais são os últimos países visitados. Então, antes de vir para Londres, eles perguntam: em quais outros países você veio antes de visitar? Austrália, qualquer país que você chega, eles perguntam onde você veio antes, onde você foi antes de entrar aqui nesse país. Então, você pode perguntar para a pessoa: quando foi a última vez que você respirou? Mas essa pergunta é doida. E por quê? Porque a última respiração significa morte. Então, até que a gente esteja nesse mundo material, a gente permanece respirando. Mas quando chegar a nossa última respiração, a gente vai precisar abandonar esse corpo. Então, não é uma pergunta apropriada de se fazer. Entende ou não? Então, qualquer lugar, Índia, na África, qualquer lugar, eu fui para esses lugares, né? Antes de chegar aqui, eu estava nos Estados Unidos e tal. Você descreve os lugares que você estava antes. Isso é possível de fazer. Você responde onde você esteve. Se eu te perguntar: quando foi sua última respiração? Você não tem nem como responder. Acho que travou.
Ok. Então, voltando à história, aquela pessoa estava com Sócrates. Ele levantou, né, a pessoa da água, tirou ela da água. E aí ele falou, você estava me afogando. Eu estava... E Sócrates falou, mas enquanto eu estava te afogando lá, o que você pensou? Você não estava pensando no cartão de crédito, no saldo da sua conta. Você não estava pensando em nada. Você só tinha um pensamento. E ele perguntou, qual pensamento? O pensamento era, como eu vou voltar à superfície e respirar? Porque eu não conseguia respirar. Você estava me empurrando, disse o homem. Eu só conseguia pensar em uma coisa, como eu vou voltar para a superfície e vou respirar. Era meu único pensamento. Então, a nossa meta também tem que ser assim, no nosso sadhana, na prática espiritual. O Senhor é a minha meta. Então, da mesma forma, o que quer que você faça na sua vida, você precisa focar na meta. Até que você não tenha conseguido aquele objetivo, não pare. Até que você obtenha a sua meta, não pare. Continue. Não é assim? Esses são os ensinamentos. Muitos obstáculos virão na sua mente. O que quer que você faça, obstáculos virão. Mas como reconciliar, como superar esses problemas e obstáculos, desafios? Os grandes panditas pensam, quando os problemas surgem na nossa vida, o que devemos entender? Que você está indo na direção certa. Se você andar num caminho muito perfeito, o caminho não é perfeito, né? Tem buracos. Então, para você resolver esses buracos, você precisa se responsabilizar. Você precisa resolver o problema. Se uma pessoa tá indo para o caminho certo, ela vai ter obstáculos. Aqueles que não têm problema na vida, nem obstáculos, você precisa entender que a pessoa não está no caminho certo. Se você for para o lado certo, os problemas virão, sejam na vida material ou na vida espiritual. Os problemas vão aparecer para você. E você precisa resolver esses problemas. É a sua responsabilidade. Mas para resolver esses problemas, você precisa estar fixo na sua meta. Você precisa se esforçar e tentar. E aí você vai se fortalecer. Sim. Tente. E o poder virá. A força para fazer virá. Então, Mãe Yashoda, o problema aconteceu. Ela tentou amarrar Gopal e não conseguia. E aí, de novo, ela estava tentando amarrar o bebê Gopal naquele pilão. E toda vez que ela tentava, faltava 2 dedos. A corda estava 2 dedos a menos. E aí, o que ela fez? O que Mãe Yashoda resolveu fazer? Ela ela desistiu? Ela falou, não, eu vou amarrar esse menino. Eu vou amarrar. Então, coloque toda a sua força para obter essa meta que você estabeleceu. E aí, de algum momento, o problema vai se solucionar. Isso é bom, isso não é verdade? A nossa vida é assim também. Quando você caminha no caminho correto, os problemas virão. Você deve resolver os problemas. Você precisa tolerar. Deve ser resiliente, paciente. Essa é a vida. A vida é assim. Nada mais. Um autor disse: não existe nada impossível nesse mundo.
Não existe a palavra impossível no dicionário. A palavra impossível não está no dicionário. Tudo é possível, segundo esse autor. Mas quando é possível, mas isso tudo só será possível quando nos rendermos ao Senhor. Até o impossível se torna possível quando você está rendido. Quando você se entrega nas mãos do Senhor, o impossível torna-se possível. Então, naquele dia, se você tiver um problema, não fique brigando, resolva. Se você não ficar discutindo, a solução, de uma forma ou de outra, virá. Resolva os problemas. Então, em matemática, quando tem uma questão de matemática, é assim, resolva o problema. Então, voltando ao kata, estamos falando sobre Prahlada Maharaj. Ele estava dizendo isso. Eu estava falando sobre Bhagavan Nrsimhadeva disse, eu te avisei para não dar essas bênçãos para as pessoas. Falou para Brahma, né? Porque se você der bênção para os demônios, é como você alimentar a serpente com leite. Chapter 10, verse 10. Narada Muni continuou, ó Senhor, ó Rei Yudhishthira, a Suprema Personalidade de Deus, que não é visível para pessoas comuns, falou da seguinte maneira, instruindo o Senhor Brahma. Então, sendo adorado pelo Brahma, o Senhor desapareceu. Eu não sei qual verso, alguém sabe? Bhagavan Sri Hari aparece apenas na frente dos devotos e ele se esconde dos não devotos. Na forma do Paramatma, ele continua, né, acompanhando o que quer que você faça. Mas quando você... Ai, meu Deus, eu me perdi, desculpa. Deixa eu ver se então tá, o Bhagavan Sri Hari não aparece na frente de seres humanos comuns. O Senhor disse isso para Brahma, que sendo adorado por Brahma, o Senhor desapareceu. Porque Brahma estava servindo o Senhor. Então Bhagavan Nrsimhadeva deu darshan para Brahma, apareceu para Brahma. Prahlada Maharaj, então, adorou e ofereceu preces para todos os semideuses, como os Brahma, Shiva, os Prajapatis, que são todos partes do Senhor. Depois disso, 33. Em seguida, juntamente com Shukracharya e outros grandes santos, o Senhor Brahma, que fica sentado na flor de lótus, constituiu Prahlada o rei de todos os demônios e gigantes do universo. Ó rei Yudhishthira, depois que foram devidamente adorados por Prahlada Maharaj, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma ofereceram a Prahlada as suas melhores bênçãos e então retornaram às suas respectivas moradas. Assim, eles o colocaram no trono coroando-o e retornaram para os seus próprios planetas. Narada está dizendo, está contando para Yudhishthira
Narada conta para Yudhishthira. Assim, os dois associados do Senhor Vishnu, que tinham se tornado Hiranyaksha e Hiranyakashipu, os filhos de Diti, foram mortos. Devido à ilusão, eles haviam pensado que o Senhor Supremo, que está situado nos corações de todos, era inimigo deles. Então, eles mataram Hiranyaksha e Hiranyakashipu nas formas de Varaha e Nishinradeva, respectivamente. Porque foram amaldiçoados pelos Brahmanas, os dois associados voltaram a nascer como Kumbhakarna e Ravana de 10 cabeças. Esses dois Rakshasas foram mortos pelo maravilhoso poder do Senhor Ramachandra. Narada Rishi contou tudo isso para Yudhishthira Maharaj. Então lembrem-se, quem está falando é quem está ouvindo. Quem está falando é Narada Rishi. E quem está ouvindo é Yudhishthira Maharaj. Trespassados pelas flechas do Senhor Brahma. Opa, a gente leu o verso errado. Ó. Voltando a nascer na sociedade humana como Shishupala e Dantavakra, eles continuaram a manter a mesma hostilidade contra o Senhor. Foram eles que, na tua presença, emergiram no corpo do Senhor. Não apenas Shishupala e Dantavakra, mas também muitos e muitos outros reis que atuaram como inimigos de Krishna, alcançaram salvação na ocasião da morte. Como pensavam no Senhor, eles receberam corpos e formas iguais aos dele, assim como os vermes capturados pelo zangão negro obtêm a mesma espécie de corpo do zangão. Assim como aqui está dizendo vermes nessa tradução, mas Gurudeva está dizendo que é um outro bichinho, marimbondo. Eles têm como é que fala? Ferrão, né? Um ferrão bem grande. Às vezes tem até veneno no ferrão. Então é esse tipo de animal que está sendo retratado aqui. Aqui está dizendo que é o verme que é capturado pelo abelhão. Mas na verdade é esse marimbondo. Então, o animal esse vermezinho fica pensando tanto, né, no abelhão que ele assume uma forma parecida com a dele. Então, com Bhakti, devagarinho, devagarinho, quando você vai praticando, todos os seus pecados serão destruídos. E aí você começa a pensar na sua própria forma, sobre a sua forma espiritual, transcendental. E aí, com a sua swarupa, a sua forma espiritual, você pode servir. Na verdade, você já tem isso com você. Isso já é seu. É por isso que o Shastra, a Escritura, explica como pensar na nossa própria alma. Fazendo bhajan, devagarinho, devagarinho, você vai ter a realização da sua alma. E aí você medita na sua própria alma. E aí você chega no nível bhava. Você tem tudo já. Não é algo que vai vir de fora.
Entende? Não é algo que vem de uma fonte externa. A gente já tem. Mas quando você se livrar dos seus anartas, é que você vai vivenciar, realizar, perceber a própria swarupa, a própria forma. Tentem entender isso. Muitas pessoas falam um monte de coisa, como a alma. A alma é tão diminuta que você não pode ver, porque ela é muito pequenininha. Você nunca vai conseguir ver a própria alma. Então, as pessoas ignorantes não entendem, não sabem a respeito da alma. Eles dizem assim, a alma é tão pequena, tão diminuta, infinitesimal, que você não vai conseguir ver. Você não pode realizar por causa do tamanho. Você tem, mas você não realiza. Então, pense, é como uma semente. A forma da árvore está dentro da semente. Já tem ali, de alguma maneira, quantas folhas, desculpa, ela vai ter, como vai ser o tronco. A semente tem tudo isso dentro, mas se você abrir a semente assim, você não vai enxergar isso exatamente lá dentro. Mas se você colocar a semente no solo e molhar, colocar, né, as coisas que ela precisa e tal, aí ela vai brotar. E devagarinho, devagarinho, ela vai desenvolver folhas e tronco e assim por diante. Então pense numa semente de manga. No começo ela brota. Aí se torna uma plantinha pequena, com poucas folhas. E depois de 1 ou 2 anos, você vê que ela vai tomando forma. E aí depois, essa árvore, ela vai parecer linda, dando flores. E aí as flores se tornam frutos. Da mesma forma, quando a alma foi manifestada a partir da Tatasta Shakti, através da potência inconcebível do Senhor, qual Shakti? A Chintya Shakti, a potência inconcebível. Através da potência inconcebível do Senhor, você já tem esse potencial no seu coração. Isso não vai mudar. Então, ouvindo, devagar e devagarinho, seu coração vai se purificar. Então, ouvindo isso, ao escutar Harikata, o seu coração vai ficar puro. E aí, devagarinho, você vai realizar a sua própria forma. Depois de realizar a sua forma, você medita nela. O Shastra explica isso. A descrição de tudo isso está no Shastra. Pensando, aí você vai realizar, pensando, meditando, né? Você vai realizar a sua própria forma. Realizar a sua própria Swarupa. Swarupa, forma espiritual original. Esse shloka evidencia isso. Então, você é uma dentre as gopis. Você tem esse tipo de bhava. Pense como as gopis são lindas. Elas dão bem-aventurança para a mente de todos, essas gopis. Elas são maravilhosas. E você é como elas, tão lindo. Você tem um corpo lindo como o delas. Exatamente como o delas. Então, como é lindo o corpo espiritual da sua alma. O seu corpo está ornamentado com tantos ornamentos transcendentais. Que forma linda você tem. Tão jovem. É como se você tivesse 16 anos, assim, linda, linda, maravilhosa. Um corpo reluzente, maravilhoso. E da mesma forma, você também tem esse tipo de corpo espiritual. Você já tem esse corpo espiritual com você. Apenas limpe o seu coração. Através de Sadhana Bhakti, o que você deve fazer com o coração? Limpar. De Shraddha, fé, até a Shakti, apego espiritual, percorra o caminho de Sadhana Bhakti, prática espiritual devocional. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Pada, ele escreveu sobre esses 3 tipos de Bhakti. Então, de Shraddha até a Shakti, é o quê? Tem 2 tipos de Sadhana Bhakti. Limpar o coração. Todo Sadhana Bhakti que a gente faz,
Na verdade, você vai limpando os anartas. Então, o Padeshavartini, tudo isso, todos esses níveis dos anartas, você vai limpando. É como você colocar a roupa para lavar na máquina. Essa máquina de lavar, ela começa a girar. Ela vai girando pro sentido horário, depois anti-horário. Vai girando pro sentido horário, depois anti-horário de novo. E aí depois ela faz a centrifugação. Depois sentido horário, depois anti-horário e assim vai. Até secar. Anti-horário e horário. Da mesma forma, a primeira coisa de Sadhana Bhakti é limpar todos os anartas, como se fosse uma máquina de lavar, removendo essas coisas indesejáveis. A máquina de lavar tira toda a sujeira do tecido, da água, de tudo. Então, a segunda coisa de Sadhana Bhakti é esse humor do Nityasiddha Vrajavasis, dos associados eternos de Radha e Krishna. Eles têm esse amor, esse tipo especial de amor em seus corações por Krishna. Então, se a gente quiser obter um desses raios de prema, como é que a gente faz? Esses raios se manifestam quando o seu coração se purifica. E aí seu coração se torna um cristal que é capaz de refletir esses raios desse prema dos Vrajavasis. É como um lótus, pelo desejo do Senhor, na base dessa Sandini, da plataforma da existência, tem Samvita e Hiladini que surgem. E elas desabrocham no seu coração. Então, dessa forma, devagarinho, você vai recebendo a realização da sua atma, da sua alma. Vishwanatha Chakravarti escreveu: isso é Sadhana Bhakti, de Shraddha até a Shakti. Isso é Sadhana Bhakti. Depois desse nível, a gente chega em Bhava Bhakti. Quando seu coração se purificar pela misericórdia do Senhor, esses raios do amor que está no coração dos Vrajavasis refletirão no seu coração. Como? Na base de Sandini. Samvita e Hiladini surgirão e você realizará sua alma. E aí ele atinge esse estágio de Bhava. Então você vai realizar a sua alma. Então, pensando nisso, sabe aquele inseto que a gente estava falando antes? Então, outro inseto pega ele, né, captura. E aí o maior fica assustando o menor, né, com o seu ferrão e tal. E depois de algum tempo, esse outro inseto abandona sua própria forma e assume a forma parecida com a do zangão. Então, da mesma maneira, quando você fica meditando e meditando na sua própria forma, isso acontece. Então, no Bhajanara Rasya, o nosso Gurudeva, ele explica. O Bhajanara Rasya é um livro incomparável. Bhajanara Rasya. Esse livro é nectário. Se você, Gurudeva disse algo, o livro também Madhurya Kadambini explica todas essas coisas. Como o sadhaka chega no estágio em que ele realiza a sua própria forma espiritual. Então, nesse momento, realizando a sua própria forma espiritual e realizando a forma do seu guru, ele irá servir.
Eles irão até Rupa Manjari, Lalita Sakhi e depois Srimati Radhika. Os Upanishads explicam: saiba quem é, saiba quem és. Se você não sabe quem é, como você saberá quem são os outros? A pessoa que pode ver, ela pode ver os outros. Chakshuma é alguém que tem olhos. Aqueles que têm olhos, aqueles que têm olhos que funcionam, podem enxergar. Eles podem enxergar os outros. Esse shloka é dos Upanishads. Tente saber sobre você, tente ver a si mesmo. Autorrealização virá. Atma Darshan, para você poder saber quem você é. Se você tiver esse Atma Darshan, você terá tudo. Tudo era só aropa. Às vezes até enganação. Aropa significa imposto. Isso é Kali Yuga. As pessoas falam um monte de coisa, mas você tem que seguir a conclusão dos Shastras. Eles falam assim, a deidade está me chamando. Isso é verdade. Mas em que estado isso deve ser indicado? O Senhor não aceita você servir com seus sentidos materiais. Então a definição de Bhakti foi dada. E qual é essa definição? Qual é a definição de Bhakti? É o quê? Essa é a definição mais elevada de Rupa Goswami. Mas Vyasadeva também deu outras duas definições para Bhakti. Nos Upanishads, nas escrituras, a definição de Bhakti e outra. Então, quando você se liberta de todas as designações materiais, até lá é tudo imposto, é tudo falso. A deidade aceitou da minha própria mão. Não, mas isso é só para Sanatana Goswami. Então, você precisa chegar em Tattva Vichara, as conclusões filosóficas. Não é algo da sua imaginação. A deidade veio para mim e falou tal coisa. Não é assim. Então, veio? A deidade... Eu não entendi essa parte. Então, você precisa se libertar de todas as designações materiais. E aí, com os seus sentidos espirituais, transcendentais, é que você será capaz de servir o Senhor, que também tem sentidos transcendentais. Não dá para servir com coisas, com sentimentos... Desculpa, não dá para servir com sentidos materiais. Isso é só uma imposição. Senão, qualquer pessoa que escrever qualquer coisa no Facebook, você vai acreditar. Mas você precisa se concentrar no que os nossos Goswamis escreveram. Eles se esforçaram muito para fazer esses livros. E aí você não lê os livros e vai sendo enganado pelos Usaki Vekis.
Então, a pessoa não consegue nem se libertar dos anatas, está cheia de raiva e luxúria. Você acha que a pessoa vai aceitar coisas da mão dessa... Você acha que Deus vai aceitar coisas da mão dessa pessoa? O coração precisa estar puro. Não tem como. Se o coração da pessoa está contaminado com luxúria e raiva, o Senhor não vai aceitar. Então vamos continuar. Para realize a forma da sua alma. Muitos obstáculos virão se você tentar fazer isso. Todos esses problemas aparecerão. Se você andar no caminho certo, um monte de problema vai vir, mas supere os obstáculos. Passe por eles. Então, com os obstáculos, passe por eles. Se tiver um espinho no caminho, ou uma cobra, sei lá, qualquer outro obstáculo. A gente vê os próprios passatempos de Radha Krishna, e Yoga Maya também faz isso, esses arranjos, de que um dia Srimati Radhika estava com Krishna, né? Estava indo se encontrar com Krishna, mas tinha tantos obstáculos no caminho. Então Lalita Devi treina Srimati Radhika. E ela diz, Radhe, como você vai se encontrar com seu amado Krishna? Tem dois tipos de encontro de Radha e Krishna. Existem 8 humores das heroínas. Apsarika é quando a amada encontra o amado. Utkanta é quando ele encontra a amada. E a Abhisarika Naika é o primeiro tipo, que é esse encontro com o amado Govinda. Srimati Radhika ia encontrar seu amado Govinda. E Lalita Devi estava ensinando para ela, Radhe, como você vai encontrar seu amado Krishna? Tem 2 maneiras. Uma é se encontrar na lua nova, na lua cheia e na lua nova. Na lua cheia é no dia do Purnima, Shupaksha Vissara, ou seja, eu acho que é, como é que é? Noites... Ai, não sei como é que fala, tem no calendário, que é mais iluminado, menos iluminado, eu não lembro a nomenclatura, mas tudo isso está descrito. Então, os obstáculos vão aparecer quando você estiver no caminho de se encontrar com o seu amado Krishna. Lalita Devi estava castigando e ensinando. Olha, Radhe, olha aqui. Presta atenção, como você vai se encontrar com ele? Porque está na época da chuva. Você é uma princesa, você é a filha de Vrishabhanu Maharaj, você é Vrishabhanu Nandini. Os seus pés são são macios. Como que você vai andar nessa condição? Com esse pé tão macio? E aí Srimati Radhika disse, é verdade. Agora está na época das chuvas. Tá cheio de lama. Tá cheio de lama nas estradas, nas trilhas. Também haverá espinhos no caminho. Me lembrei de algo. Quando eu era pequeno, eu estava na escola primária naquele tempo. E aí essa escola era longe da minha vila. 1,5 km, assim, né? Só que estava tendo uma enchente, eu era pequeno. E os dois lados da vila tinham casas. E no meio tinha só esse campo que já estava encharcado. Então, para você ir para a escola, a gente sempre trazia um pedaço de pau com a gente, sabe? Porque talvez a gente tivesse que enfiar assim para ver a fundura do buraco. A gente não sabia se era muito fundo. Então a gente levava sempre esse pedaço de pau assim para ir checando o caminho.
as pessoas do vilarejo, às vezes eles fazem um buraco e você não vê. Então a gente sempre trazia esse cajado, né, para poder verificar. Então também tinha muitos espinhos lá no campo que tinha que atravessar. Mas na estação da chuva, se não tiver enchente, quando não tem enchente, fica cheio de lama, fica tudo enlamaçado. Vocês já tiveram essa experiência? A lama vem até o joelho, um pouquinho abaixo do joelho. É muito difícil andar. E também tem espinhos e tal, a gente não consegue nem ver. As pessoas da vila que vão entender. Hoje em dia, eu fui para aquela área, mas tudo mudou. Eu fiquei espantada de ver como as coisas mudaram nessas vilas. Mas 40 anos atrás, se você for comparar, né, é completamente diferente hoje em dia. Todas as estradas estão pavimentadas, não sei. Então, hoje em dia tem muito mais facilidade nas estradas e tal. Mas 30, 40 anos atrás, essa mesma região da Bengala, eu fui uma vez para coletar arroz, né, para o festival. Eu vi há 40 anos atrás e agora eu voltei lá e vi o quanto mudou. Então, o que eu quero dizer, o tempo já acabou, arrumei um arate. Então, Lalita Devi disse, Shrimati Radhika, a gente está na época das chuvas, a noite escura. Como você vai encontrar o seu amado nessa condição? Os seus pés são tão macios. Ratu Charan, ela é uma princesa. Então o pé dela é tão macio, mais macio que o lótus. Como você vai caminhar na lama? Lalita Devi estava assim, né? Não, a gente tem que treinar para poder aprender a caminhar na lama. Como caminhar na lama? Shrimati Radhika disse, Lalite, o que eu tenho que aprender? Tá bom, traz aqui a água e aí coloca aqui na parte de trás do jardim. E aí vamos fazer lama aqui, vamos misturar. Então, Lalita Devi estava ensinando a Shrimati Radhika. Orade, caminhe na lama. Shrimati Radhika não conseguia. No primeiro passo ela escorregou. E aí Lalita Devi pegou Radharani e disse, vamos treinar, tem que praticar mais. E estava ensinando. Também você precisa aprender a andar sobre os espinhos. E aí ela trouxe uns espinhos, porque quando você for encontrar Krishna, você não vai estar vestindo sapatos. Você tem que ir descalça. Você tá com sono? Sim? Vamos. Então, Lalita estava ensinando. A slippery não é com sono, a slippery é escorregadia, desculpa. Então, Lalita Devi estava ensinando como Radha iria se encontrar com Krishna. Lalita continua. Você precisa caminhar na noite escura. Mas o seu corpo é tão iluminado como ouro derretido que você ilumina as 4 direções. Shrimati Radhika é Tapta Kanchana Gauranga, ela é a cor do ouro derretido. E especialmente à noite, para uma mulher ficar andando sozinha, você não pode ser vista. E vendo aquele brilho do corpo de Shrimati Radhika, todos os homens olhariam. Se um homem estiver andando, ninguém liga. Mas, se uma mulher está andando sozinha, todo mundo fica olhando, encarando, assim, pensando, o que está fazendo? Quem é essa mulher? Então, Lalita disse, vamos treinar. Como andar na lama e nos espinhos e também o seu corpo é como ouro derretido. A gente precisa cobrir o seu corpo todo com pasta de sândalo. Esse shloka explica, de Raghunath Das Goswami. Ele explica tão lindamente esse verso, Raghunath Das Goswami. Então, Lalita está treinando, ensinando.
Shrimati Radhika. Então, também na estação chuvosa, as serpentes podem aparecer. Então, vai para Bhaguri Rishi e aprenda dele um mantra para espantar ou controlar as serpentes. Vá devagar. Então, eu só estou contando o resumo, tem muitas coisas. Então, é sobre como é lindo essa preparação para o encontro com o amado dela. Esse aprendizado de como se encontrar com ele. Esses são os 8 humores das heroínas. Esses 8 humores, na verdade, Shrimati Radhika, ela também manifesta todos esses humores das heroínas. Todos os outros acharyas descreveram isso também. No livro Govinda Lilamrita, e o outro eu não entendi. E também o livro de Kavi Karnapura. Tudo isso está descrito nesses livros. O que eu quero dizer é que devemos fazer sadhana, prática espiritual. Nossa, eu fui longe. Então, sadhana bhakti, de Shraddha até a Shakti. Isso é chamado sadhana bhakti. Muitos obstáculos virão. E também nesse processo aí de limpar os anartas. Então você vai limpando todos os níveis de anartas. E depois de sadhana bhakti, você lembra em bhava bhakti. Bhava não é algo que você consegue realizar, você recebe por misericórdia. Somente pela misericórdia dos devotos é que bhava vem de cima para baixo no seu coração. Depois que o sadhaka passa de bhava bhakti, ele chega no estágio de prema bhakti. E depois de entrar em prema bhakti, tem muitos tipos de lilas que se manifestam no coração do devoto, muitos passatempos e atividades se manifestam no coração desse praticante espiritual. Sneha, Man, Pranaya, Raga, Nuraga, Bhava, Mahbhava, Ruda, Diruda, Madanakya, Mahbhava e assim por diante. Prema é tão lindo, esses estágios do Prema são lindos. A gente está discutindo então sobre que primeiro precisamos meditar em nossas próprias almas, Atma Sarir. Cedo de manhã até de noite, de acordo com a nossa energia e elegibilidade. Isso não é para todo mundo, não. Depende da sua qualificação. Se você não tem a elegibilidade, se você não for qualificado, se você ainda está controlado por luxúria e ira, você fica só imaginando a sua swarupa. Se você fica só imaginando, isso causa ainda mais anartas, mais coisas indesejáveis. Isso causa a sua queda. Se você ficar meditando a sua swarupa sem ser qualificado. Então, saiba e siga qual é a sua qualificação. Nem todas as instruções são para todo mundo. Então, igual na sala de aula, tem muitas pessoas com diferentes tipos de qualificação. Os alunos recebem de acordo com a sua qualificação os conteúdos. Ou eles podem pegar o conteúdo de acordo com o que eles conseguem assimilar. Bhaktivinoda Thakur escreveu, não estou dizendo, está escrito no Bhajana Rahasya. Todo mundo deve seguir as coisas de acordo com a própria qualificação. Esse shloka aqui, assim como o... Como que é o nome? Então, aquele bichinho que a gente não sabe o que é, parece que é um marimbondo, né? Então, esse inseto estava com medo, mas ele fica pensando tanto naquilo que ele estava com medo, que ele se torna igual a ele. Então, esse exemplo é parcialmente apropriado. Bhaktivinoda Thakur está dizendo que quando a gente dá um exemplo, os exemplos não são 100% perfeitos, porque esse mundo é incompleto. Então, para a gente ter algum entendimento, às vezes a gente dá um exemplo que é parcial. Assim como a lua, o reflexo da lua... quando a criança pequena fala assim, mãe,
onde está a lua? E aí a mãe diz, olha filho, veja, ali em cima, ali aquela árvore que está uns metros daqui, a lua está surgindo no leste. Parece que a lua está surgindo a partir da árvore. Mas na verdade ela está longe, a lua. Só que para a criança parece que a lua está surgindo a partir da parte de trás das árvores. E aí a mãe fala, ó, a lua está ali. E aí ele falou, lá? E ela falou, não, filho, a lua está muito longe. Mas para dar um entendimento parcial, a gente dá o exemplo. Então, dessa forma, a gente tenta entender sobre essas questões. Essa é a lógica da lua no galho de árvore. Então, da mesma forma, o sadhaka, o praticante, estando livre de todos os tipos de anartas, obtém esse estágio pela misericórdia de Guru e Bhagavan. E somente assim ele poderá realizar a forma da sua alma, Swarupa. E aí ele começa a meditar na própria alma. E aí depois ele terá o darshan dessa forma. Esse shloka é o que a gente está lendo. Façam um arati. Swarupa, realização da sua forma espiritual. Se você souber, se você realizar sua forma, você vai realizar tudo mais. Isso é Atma Dhyana, meditação na alma, pensar na alma. Aí você vai poder ver Deus. Ver Deus é assim. Alguém escreveu no YouTube, a deidade está me chamando. Krishna quer comer da minha mão. As pessoas, essa pessoa na verdade é só enganadora, luxuriosa, raivosa, é fake, forçoso. A pessoa fica inventando, ai, Krishna está me chamando, está chorando por mim, que é a minha praçada, fica se exibindo. Se fosse Sanatana Goswami, tudo bem. Mas eu pergunto, então tá, me fala, quantos santos nomes você canta? A pessoa fala, às vezes eu canto, às vezes eu não canto. E você está dizendo então que a deidade vem comer na sua mão? Quem é o seu guru? Ah, não tem guru não. Então você não tem guru? Você não canta mantra, japa, nada? Ah, não canto não. Aí você compra lá do Gopal lá no mercado, oferece para a deidade e fala que a deidade está chorando para comer o que você tem para dar. Então, ele tá forçando, né? Mas se a gente for analisar profundamente, se fosse uma deidade realmente, né, de Sanatana Goswami, a deidade dele realmente falava, Sanatana Goswami, todo dia me dá, todo dia você fica me dando só esse chapati seco e tal, a deidade reclamou com Sanatana Goswami. E Sanatana Goswami, o amor dele é como um zigue-zague. Esse amor... E aí ele fala assim, e respondeu para Krishna, você está me pedindo isso hoje, amanhã você vai me pedir mais coisa. Então eu não vou te dar. Só que Sanatana Goswami estava num nível em que ele cantava muitas voltas, 64 voltas de japa no mínimo, todos os dias. Muitas pessoas imaginam um monte de coisa e ficam falando as coisas que imaginam. Aí eles botam no YouTube. Mas eles são sarradias, sakiveks, enganadores, imitadores. Você pergunta, quem é seu guru? A pessoa tem guru ou não? Aqueles que adoram Govinda sem guru estão perdidos. Aqueles que não têm guru, até mesmo nem Brahma nem Shiva podem ser liberados. Então você não canta japa, não tem guru, não sabe nem se limpar quando vai ao banheiro e diz que Krishna quer comer da sua mão. Da mesma forma, você vai pro banheiro, nem limpa direito e fala que Krishna tá aceitando coisa da sua mão.
Você tá achando que você é um Premi Bhakta? Então, por favor, mostre aí quais são os sintomas de Prema Bhakti que estão descritos nas escrituras. Você fica só falando. Então, abandone essas ilusões, confusões, mentiras e cante os santos nomes. Esse tipo de pessoa não pode abandonar isso. Bhakti está muito longe para essas pessoas, muito longe para deles. Porque eles só ficam imaginando. Eles pensam que o que eles estão pensando, imaginando, é verdadeiro. Então, eles têm que voltar lá do início em Sadhusanga e começar de novo. Então, se você for perguntar, eles bebem álcool, eles fumam marihuana. Você acha que Krishna vai aceitar da mão deles? Vai comer a partir da mão deles? Não, isso é... Eles falam, Krishna está vindo e está comendo da mão deles, mas isso é só falsidade.